Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 2 sobre o artigo. Estamos vendo classes gramaticais e nesta aula nós veremos aí a diferença entre o artigo e outras classes de palavras. Se você não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve, curte, compartilha nas redes sociais e dá joinha nos vídeos. Você pode também me seguir nas redes sociais. São maneiras que você tem de nos ajudar. Pois é, pessoal, o artigo e as outras classes de palavras. Eu terminei a aula passada dizendo que o O pode ser artigo ou pronome, o A pode ser artigo, preposição ou pronome, e o um pode ser artigo ou numeral. Ah, professor, mas a gente nem viu essas outras classes de palavras, isso eu já vai falar nela. Vou. Ensinar gramática tem disso. Muitas vezes o professor, para explicar alguma coisa, ele tem que falar aí de assuntos que ele ainda não explicou para poder explicar aquela coisa, tá? Faz parte. E aprender gramática também tem disso, eu já expliquei para vocês. A gente passa pela gramática uma vez e quando passa a segunda vez, tudo começa a fazer sentido. Então fiquem tranquilos que a gente vai ver o pronome, a preposição e o numeral. São 10 classes gramaticais, né, pessoal? A gente viu só o substantivo e vocês já sabem reconhecer um substantivo, então tem como a gente reconhecer o artigo já. Dessa forma, já tem como a gente reconhecer o artigo, né? Mas eu vou ter que falar para vocês aí do pronome, da preposição e do numeral. Eu vou dar uma breve explicação do que sejam essas outras classes de palavras. Mas não se preocupem, né, se não entenderem muito bem. A gente vai ver uma por uma ainda, são 10. A gente está na segunda ainda. Por hora eu gostaria que vocês reconhecessem o artigo dentro da oração. Atenham-se a isso, tá? Por enquanto. Vamos lá então, pessoal. O que a gente viu na aula passada? Qual era a definição de artigo? Essa aqui. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo e indica que ele, esse substantivo no caso, né, está sendo empregado de maneira definida ou indefinida, tá? Esse aí é o conceito de artigo. Mas eu vou colocar aqui 3 explicações, 3 tópicos que vão nortear a nossa aula. Um deles é esse. O artigo vem sempre antes do substantivo. A segunda é o artigo define ou indefine o substantivo. E a terceira, o artigo concorda com o substantivo. Tá? Essas 3 explicações vão ser fundamentais aí para a nossa aula. Vamos lá? Vamos reconhecer, aprender a reconhecer aí, né, a diferenciar quando é artigo, quando não é. Pois bem, eu tenho 2 orações aqui. As explicações estão aqui e a gente vai segui-las. Eu tenho um O aqui e tenho um O aqui, né? Qual deles é artigo? Pessoal, na primeira explicação a gente já mata a charada. O artigo vem sempre antes de um substantivo. O que eu tenho ali? Coordenador. Coordenador é um substantivo? É um substantivo. O que eu tenho aqui? Convidou. Convidou é um verbo, não é um substantivo. Então, com certeza, esse O não é artigo. Por aí eu já mato a charada. Mas vamos lá para os outros tópicos. Ó, o artigo concorda com o substantivo. Se eu troco esse O por um A, o que acontece? Aliás, se eu troco coordenador por coordenadora, esse O vai virar um A. Se eu troco coordenador por coordenadores ou coordenadoras, esse O ou A vai ter que ir para o plural também, vai ficar os ou as. Ou seja, o artigo vai ter que concordar com o substantivo, ele vai se modificar. Ó. Se eu coloco coordenador, troco coordenador por coordenadora, o O vira um A. Então preencheu os 3 critérios. Ah, o artigo define ou indefine, define o substantivo, é o coordenador. Não era um coordenador qualquer, eu estou falando do coordenador. Mas pelo primeiro já matava a charada, pessoal, porque aqui eu não tenho um substantivo, tem um verbo aqui. Ah, professor, a gente ainda não viu o verbo, mas a gente vai ver, não se preocupem. Vocês já sabem reconhecer um substantivo. Isso aqui é um substantivo. Coordenador é o nome que se dá para a pessoa que coordena, né, uma empresa, uma escola, ou uma instituição, enfim. Convidou não é um substantivo. Tá? Então vocês já seriam capazes com certeza de reconhecer aquele O lá, que nada mais é do que um artigo. E aqui o que eu tenho? Um pronome, pessoal. Eu disse que eu ia começar a falar em pronome hoje. Qual é o conceito? Um dos conceitos de pronome. Pronome é a palavra que retoma o substantivo. Olha o que está acontecendo. Esse O está retomando o rapaz. Não conheço esse rapaz. Quem convidou o rapaz? Ele, no caso. Esse O equivale a ele. E é um pronome, porque está retomando o substantivo rapaz. Uma das explicações de pronome é que o pronome é a palavra que retoma o substantivo. E esse O tá retomando o substantivo rapaz. Não é difícil, né, pessoal? É bem fácil, de certa forma. Não é difícil, tá? Dito isso, pode-se dizer, com certeza, que o O pode ser artigo,
ou pronome, tá, pessoal? Gravem as 3 definições e vocês não vão errar. Vamos lá para o nosso segundo quadro, em que agora nós vamos tratar do A. Eu tenho um A aqui, né? Um A aqui e um A aqui. Percebam, pessoal, que aqui na primeira eu já mato. O artigo vem sempre antes do substantivo. O que que eu tenho lá? Professora. Agora, observe um outro critério. Tem prova ali também, né? Porque depois tem um A ali e um A aqui. Agora, observe um outro critério. As professoras fizeram a prova hoje. O que que acontece aqui? O artigo concorda com o substantivo. Se eu colocar professoras no plural, o artigo vai para o plural também. Se eu colocar prova, aqui está no singular, mas se eu colocar aqui no plural, esse artigo vai ter que ir para o plural também, vai ficar as também, tá? Então, com certeza, segue os 3 critérios, né? E define também, ó, a professora, a prova, tá definindo. Então, aqui na primeira oração, os A seguem os 3 critérios. Já na segunda, não. Olha o que que eu tenho aqui. Um verbo e aqui eu tenho um verbo. Na segunda e na terceira não segue. Aqui a gente já viu. Lembra o que que é no quadro anterior? Aqui a gente ainda não viu, mas eu vou falar desse A ali. O que que é esse A? Bom, lá em cima a gente já viu que são artigos, né? Segue os 3 critérios aqui. Agora aqui embaixo. Percebam que esse A está ligando essa palavrinha a essa palavrinha. Se eu falar saiu cantar como um pássaro, vocês não vão entender. Tem que dizer saiu a cantar como um pássaro. Ou seja, eu tenho ali um A que liga uma palavra a outra. Essa é a função da preposição, ligar uma palavrinha a outra palavrinha, né? E aqui o que está acontecendo? Esse A está retomando caneta, está retomando o substantivo caneta. Quando ele retoma uma palavra, ele é um pronome, ó. A minha caneta sumiu. Você viu a minha caneta, né? Esse A aqui funciona como ela. Você viu ela? Eu não posso falar viu ela, né? Que daí a gramática não permite. Eu tenho que dizer você a viu, né? De qualquer maneira, esse A é um pronome, este A é uma preposição e com certeza ali em cima eu tenho um artigo, porque segue os 3 critérios aqui. Portanto, o A pode ser um artigo, uma preposição ou um pronome, como vocês viram aqui, tá? Vamos lá para o nosso terceiro quadro e agora trataremos da palavrinha um. Eu tenho um aqui e tenho um aqui, tá? Porque eu falei que o um pode ser aí um artigo e pode ser um numeral, tá? O que que eu tenho aqui nessa oração? Trabalhei muito e comprei um carro. Era meu sonho. Eu estou falando com meu irmão. Meu irmão me conhece desde pequeno, né? Ele sabe que o meu sonho é ter tal carro. É óbvio que eu vou chegar pra ele e não vou falar, trabalhei muito e comprei um carro, mano. Não, trabalhei muito e comprei o carro. Ele já sabe de que carro se trata, porque ele me conhece desde pequeno. Eu estou definindo esse carro. O carro. E se eu falar pra ele, trabalhei muito e comprei o carro, mano, ele vai entender, né? Ele é meu irmão, ele sabe que eu amo aquele carro. Agora, eu tô falando com uma pessoa qualquer, né, lá, encontrei na rua, na parada do ônibus, e aí eu disse, ó, eu trabalhei muito e comprei um carro. É um carro qualquer, não preciso dizer pra ele exatamente carro. Ele pode perguntar daí que carro que é, porque eu falei um carro. Tá indefinido. O que que eu tenho ali? Carro é um substantivo, segue aquele critério lá. Então esse um aqui com certeza é um artigo, ó. Era meu sonho, né? Agora aqui embaixo o que que eu tenho? Compramos apenas um dos 4 carros à venda. O que que acontece? Ó, ali um é artigo, tá? Voltando, compramos apenas um dos 4 carros à venda. Olha como esse um aqui, pessoal, tem tudo para ser um numeral. Por quê? Porque ele não tem substantivo depois, tem uma vírgula, né? Não segue aquele critério ali. Não define ou indefine substantivo, nem tem substantivo depois. Ele opõe-se ao numeral 4. Ó, comprei apenas um dos 4 carros à venda. Ó como esse 4, né, opõe-se àquele 1 ali. Ou seja, ele marca quantidade esse 1, né? Tá 4, 1, tá marcando quantidade. Com certeza. Não pode ser um artigo. É um numeral. Tá marcando quantidade. Não tem nem substantivo depois para ser artigo. Agora prestem muita atenção no que eu vou falar, porque a aula anterior, essa é uma aula de atualização, né? A aula anterior sobre esse assunto deu pano para manga. As pessoas, mas esse 1 pode ser numeral, mas esse 1 pode ser artigo, mas... Pessoal, óbvio, é uma questão de contexto, de situação,
de interpretação e compreensão de como está ali. E as bancas vão jogar com isso aqui, com certeza. A banca não vai perguntar se é artigo, se é o artigo, que é muito fácil. Ela vai jogar com isso aqui, com uma questão semântica, de interpretação, de compreensão, de significado, tá? Digamos que eu troque essa parte aqui por isso aqui, ó. Eu vou trocar. Leio. Trabalhei muito e comprei um carro, mas eu queria 2. Opa, agora esse 1 ali virou um numeral, mesmo que eu tenha um substantivo ali. Porque o contexto está me dizendo, eu comprei 1, mas eu queria 2. Eu sou ambicioso, né? Eu quero mais, tá? Então, com certeza, o contexto é que vai me dizer, eu tenho um substantivo ali? Tenho. A paf, mas como está aqui, óbvio, ele está se opondo a 2, está marcando quantidade. Então aí é que está o pulo do gato, prestem muita atenção nisso, tá? É o contexto que vai me dizer, eu tenho que ler e procurar interpretar e entender se está marcando quantidade é numeral, se está indefinindo, é um artigo indefinido. Como está aqui, ó, artigo, né? Como está aqui, virou numeral, tá? Prestem muita atenção nisso. Portanto, o 1 pode ser artigo e pode ser numeral. O 1, quando está no plural, uns, pode ser pronome também. Mas isso a gente vai ver quando a gente estiver lá na aula sobre pronome. Pronome indefinido, tá? Por hora está bom assim, tá, pessoal? Já está de bom tamanho vocês entenderem as explicações que eu coloquei aqui. A gente vai por partes, né? Que nem o Jack Stripador. Vamos por partes. Não adianta encher a cabeça de vocês de informações aí e vocês não entenderem bulhufas. Tá ok, pessoal? Não se inscreveu no canal, isso dá pra gente fazer agora. Vai lá e se inscreve, curte e compartilha nas redes sociais, me segue nas redes sociais, dá joinha nos vídeos. São maneiras que vocês têm aí de nos ajudar. Tá ok, pessoal? É isso aí.